Olá, futuros doutores e futuras doutoras, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Saudade de vocês. Seja paciente, às vezes você tem que atravessar o pior para obter o melhor. Estamos iniciando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje é a poluição do ar e os impactos ambientais. A poluição atmosférica, galera, ocorre quando o ar contém elementos nocivos à saúde, que não entram naturalmente na composição da atmosfera. As cidades não são as únicas responsáveis pela poluição do ar. Muitos poluentes vêm de usinas termoelétricas e carvoarias instaladas fora do ambiente urbano, além de queimadas em áreas agrícolas ou de florestas. Porém, os grandes poluidores do ar atmosférico ainda são, sem dúvida, os milhares de veículos automotivos que circulam pelas cidades e as indústrias que se instalam nelas ou nas suas proximidades. O ar urbano contém um coquetel de poluentes assustador, dióxido ou monóxido de carbono, óxido nítrico, dióxido de enxofre, chumbo, ozônio, além das partículas em suspensão no ar, como a poeira do solo. Esses elementos, galera, muito tóxicos, são resíduos eliminados por indústrias como petroquímicas e siderúrgicas e pela queima de combustível em veículos. Esse material particulado é prejudicial, altamente prejudicial à saúde, pois, inalado com frequência, pode afetar os alvéolos pulmonares. Pesquisas recentes apontam que minúsculas partículas originadas de veículos a diesel possuem um grande potencial cancerígeno e agravam consideravelmente casos de asma e alergia. A mistura de poluentes no ar forma o smog, que assusta os moradores nas grandes cidades do mundo, tanto em países ricos como em países pobres. Mas o que é smog? Ora, smog nada mais é do que um fenômeno caracterizado pela formação de uma espécie de neblina composta por poluição, vapor de água e outros compostos químicos. Os tipos mais comuns são o smog urbano, o industrial e o fotoquímico. A poluição do ar urbano, galera, também afeta monumentos históricos e atinge até mesmo os cinturões verdes de abastecimento dos grandes centros urbanos, localizados aos seus arredores, como, por exemplo, os cinturões hortifruti-granjeiros de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Atibaia, Cotia e Mairiporã, próximos do município de São Paulo. Uma das soluções encontradas para tentar diminuir a poluição do ar urbano foi estabelecer o rodízio de veículos automotivos, em que parte da frota fica fora de circulação um dia na semana ou em determinado período do dia. Isso acontece em cidades como São Paulo, Cidade do México, Santiago, no Chile, Roma, na Itália e Atenas, na Grécia, entre muitas outras. A grande quantidade de poluentes lançados na atmosfera causam muitos impactos ambientais, em escala local e regional. Destacam-se as ilhas de calor, a inversão térmica e a chuva ácida. Em escala global, são preocupantes o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio. O efeito estufa, galera, é um fenômeno natural, que é necessário para manter a temperatura constante da Terra. A radiação solar atravessa a atmosfera, parte dessa radiação
é refletida pela Terra, elevando, absorvida pela superfície terrestre. O calor retido pelas partículas de gases e vapor de água em suspensão na atmosfera aquece o planeta, permitindo a vida. A queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, por indústrias e veículos automotores e as queimadas em florestas e áreas agrícolas são os principais responsáveis pelo aumento da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, o que faz intensificar a retenção de calor na superfície terrestre. É a intensificação desse efeito estufa que preocupa, conforme podemos ver na imagem. Seus gases são considerados os principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Quais são esses gases? O dióxido de carbono, o CO2, que é o principal deles, o metano, entre outros. Os maiores emissores de CO2 são, historicamente, os países desenvolvidos. Cresce, contudo, a emissão de poluentes em países emergentes, como no caso a China, que é hoje o país que mais polui no mundo. Em razão do seu acelerado crescimento econômico, a China passou a consumir maior quantidade de fontes de energia, principalmente o carvão, do qual é o maior produtor e o maior importador mundial, tá? E como consequência disso, suas emissões de CO2 aumentaram e ultrapassaram as dos Estados Unidos. Em termos percentuais, em 2013, a China contribuiu com 29% do total das emissões de CO2 na atmosfera, seguida por Estados Unidos, 15%, União Europeia, 11%, Índia, 6%, Rússia, 5% e Japão, 4%. O Brasil está em 10º lugar. Desde 1860, o aumento da temperatura na superfície da Terra tem sido de 0,3 a 0,6 graus. E segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, até o ano 2100 poderia variar de 1 a 3,5 graus, se a emissão de gases não estiver controlada. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e a Administração Nacional Aeronáutica do Espaço, a chamada NASA, o ano de 2014 foi um dos mais quentes desde 1980, com temperatura média de 0,69 graus centígrados, acima da média do século XX, superando as previsões feitas em 2005 e 2010, que foram de 0,4 graus Celsius. Temos experimentado verões bem mais quentes nas últimas décadas, o que é preocupante. Teme-se que as consequências do efeito estufa, responsável pelo aquecimento global, possam ser catastróficas. Essas projeções têm motivado várias reuniões e conferências com o objetivo de conscientizar os países poluidores da necessidade de reduzirem as emissões de gás carbônico, o CO2. A preocupação com o aquecimento global é perfeitamente compreensível. Ora, se as geleiras continuarem a derreter por causa do aumento do calor, o nível do mar poderá subir. A projeção é de que no ano 2100 a elevação será em média de 60 centímetros, com uma variação de 15 a 90 centímetros. Se o nível do mar subir 1 metro, 17,000%, do território de Bangladesh ficará submerso. Alguns países insulares poderão desaparecer, como, por exemplo, as Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, que é o país com menor altitude do mundo, tem seu ponto mais alto apenas 2,4 metros acima do nível do mar. Além das Maldivas, Tuvalu e Kiribati, no Oceano Pacífico. Também estão situados a poucos metros acima do nível do mar. Por isso, esses países estão ameaçados. Para descontrair, galera, uma coisa que está na moda é acusar as pobres vacas e brancas ovelhinhas
de serem as causadoras do problema. Segundo algumas pessoas, um solitário ruminante é uma arma mortal que libera metano com seus peidos suficientes para aumentar consideravelmente o efeito estufa e ferrar com a nossa vida. Obviamente, essa é outra desculpa, né, para encobrir os estragos inimagináveis que as indústrias e automóveis causam no planeta. Afinal, o que uma vaca poderia fazer para se defender, né? Bota a culpa na vaca, pois ela não vai reclamar mesmo, né? Ok, galerinha. Por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através dos aplicativos Google Classroom e do Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger no YouTube, dá um like e faça um comentário, inscreva-se e clique no sininho de notificações para fortalecer nosso canal. Respondam às atividades que vocês estão recebendo para acumularem pontos nesse bimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!